Não chegar ao ápice é um problema de muitas mulheres, que chegam ao final da vida sem sentir essa sensação maravilhosa. Muitas não sabem, mas a falta de prazer pode causar doenças, insônia, aumento do estresse e até o fim de um relacionamento. Nesse vídeo eu vou revelar 10 motivos que destroem o seu prazer e como curar cada um deles. O primeiro motivo é a falta de conhecimento corporal. Muitas mulheres não conhecem o seu próprio corpo, as zonas de prazer, o que ela gosta, o ritmo, a pressão. Isso dificulta, inclusive, comunicar para o seu parceiro. Sem esse tipo de entendimento, é como se você entrasse em uma terra e não tivesse mapa nenhum para seguir. Vai ficando perdido, tentando um caminho, tentando outro e nunca chega até o tesouro. A solução para isso é realmente você explorar o seu corpo. E você pode fazer isso durante a relação. Você vai percebendo, prestando atenção, se isso aqui é bom, qual é o local que você mais gosta, qual é o tipo de pressão, o ritmo, a intensidade e vai conhecendo o seu corpo. Isso aí foi realmente um tabu criado de que as mulheres não podem sentir prazer porque começam a chamar daqueles apelidos pejorativos. Porém, esse é um momento de compartilhar o prazer. A relação não é somente para o homem, é para os dois sentirem aquela boa sensação. O segundo motivo é focar excessivamente em agradar a outra pessoa. Você fica o tempo todo pensando se tá bom o suficiente, se a outra pessoa tá satisfeita, se você tá movimentando do jeito certo, se o seu corpo tá bonito ou não. Quando você entra nessa parte, você tira toda a atenção e o foco de você e das suas sensações. É como se você estivesse se observando por fora, se o seu desempenho tá bom. Toda essa autoavaliação faz com que você se desconecte com o seu corpo, diminuindo totalmente o seu prazer. O seu cérebro ele fica ocupado, te analisando, te julgando, preocupado com a sensação da outra pessoa e faz quebrar toda a experiência que você poderia sentir. Para isso mudar, realmente você precisa focar em você, se permitir sentir, explorar e aproveitar todo o momento, porque o prazer é uma troca, não é um teste, uma prova de quem está sendo melhor do que o outro. Se você realmente permitir ter todas essas sensações, inclusive o prazer, a intensidade vai aumentar naturalmente. E outra coisa, quando você se entrega para aquele momento, a pessoa percebe e ela começa a fazer o mesmo e torna uma sensação boa para os dois. Se você está maquinizada, fazendo aqueles movimentos de robô, tudo calculado, ela percebe que está tudo muito perfeitinho e acaba não se entregando para o momento. O terceiro motivo é a pressa ou a falta de tempo. Infelizmente, o corpo da mulher não é um interruptor que você desliga e liga na hora que quer. A gente precisa de tempo para a gente se sentir relaxada, para sentir aquele ápice do momento de vontade de ter relações. Tem muito homem que não sabe ou finge que não sabe que o corpo da mulher funciona de maneira diferente. Se tudo acontece rápido demais, a gente não tem tempo de mandar mais sangue para a região íntima, que é necessário para aumentar a lubrificação e também para liberar os hormônios do bem-estar. Inclusive, muito homem pensa que aquela rapidinha é confortável para a mulher. Quer fazer em 5, 10 minutinhos, mas nem sempre isso vai funcionar. É só quando o casal tiver um nível de intimidade muito grande para os dois atingirem o ápice muito rápido. Porém, isso aí é uma exceção. A regra é realmente a mulher precisar de um tempo a mais para tudo funcionar de maneira correta. Fazendo a comparação bem básica, é como se você tivesse que fazer aquela comida que faz um fogo bem baixinho. Se você fizer correndo, aumentar esse fogo, ela não vai ficar boa, não vai ficar no ponto. Então, quanto mais tempo você tiver para o seu corpo se preparar, mais intenso vai ser o prazer. Por isso, é super importante aquelas carícias, as palavras, os toques diferentes, os abraços, aquele cheirinho no cangote também. Fazendo essa associação aí com o companheiro, diga para ele que se você temperar a comida antes, vai ficar muito melhor. Ou seja, se ele te tratar bem no dia a dia, te dar uma florzinha, um chocolate, muito melhor vai ser a relação de vocês depois. O quarto motivo é aquela cobrança
para chegar no ápice. Tem muita mulher que fica pensando assim, nossa, eu preciso chegar lá logo. Se eu não chegar agora, eu não vou chegar mais nunca. E o cérebro, ele entra naquela sensação de autocobrança. Você não consegue relaxar ao ponto de chegar ao seu prazer. É como naquelas noites que você tem que dormir cedo e fica repetindo lá na cabeça, eu preciso dormir agora, eu preciso dormir agora, e acaba não dormindo porque o seu cérebro, ele fica naquela pressão, naquela sensação de alerta, e é tudo que você menos precisa para relaxar. O objetivo da relação é ter um momento de relaxamento. Se você focar somente no objetivo final, o seu cérebro não vai conseguir relaxar o suficiente para isso acontecer. Ou seja, não foca lá na linha de chegada. Foca aqui em você, nas sensações que você está sentindo, que vai ser muito mais fácil para você atingir o seu máximo de prazer. O quinto motivo está relacionado a traumas e experiências ruins com as relações. Pessoas que passaram por relacionamentos abusivos, cobranças excessivas para ter relações, tiveram comentários negativos ou até mesmo abusos. Infelizmente, todas as vezes que você for ter alguma relação, o seu cérebro, ele vai lembrar dessas experiências ruins, vai tentar te proteger e não vai permitir você se sentir relaxada, porque ele está pensando que você está em uma situação de risco. Como tudo isso está relacionado com algo da sua mente, algo que você passou, que relaciona a relação com dor, vergonha ou trauma, você precisa tratar com uma terapia sexual ou até mesmo com um psicólogo, criando um ambiente bom, ressignificando tudo isso que aconteceu com você para conseguir chegar ao seu ápice. O motivo de número 6 está relacionado com a dor durante a relação, que é o que a gente chama de dispareunia. Tudo isso aí vai fazer o seu cérebro entender que precisa proteger essa região. E, infelizmente, os músculos da região íntima começam a se contrair, a lubrificação diminui e o seu prazer vai embora junto. Tudo isso aí vai fazer com que o cérebro entenda que isso não é seguro, porque o que te causa dor não é bom. Por isso, vai quebrando o clima, tira o foco das sensações boas, tira o seu relaxamento, diminui lubrificação e vai piorando cada vez mais que você pensa nisso. A dor e o prazer não andam juntos. Se você está sentindo algum desconforto, seu cérebro não vai permitir que você tenha o foco na sensação boa. Inclusive, se a mulher teve uma experiência ruim com a relação, vai ficar guardada ali na mente dela e toda vez que ela for ter novamente, vai sentir aquela sensação de que precisa aprender para não sentir dor mais uma vez. Tudo isso pode estar relacionado com vaginismo, alguma infecção nessa região e até mesmo diminuição da lubrificação por outros problemas. É por isso que você precisa buscar um ginecologista para saber qual é a causa de fato e tratar. Se for em relação à lubrificação, você pode testar com lubrificantes para ver se diminui o seu desconforto. Lembrando, sobre o lubrificante, você vai escolher aquele mais natural possível. Olha lá na embalagem dele se está escrito se é à base de água, se não tem cheiro e se não tem cor. Se for assim, tá tudo ótimo, é o melhor lubrificante que você pode escolher. Mas se for aquele cheirosinho, com gosto, com cor, foge, porque pode piorar a sua situação. O motivo de número 7 está relacionado com as mudanças hormonais, principalmente ao estrogênio. É um hormônio feminino que infelizmente diminui durante a menopausa. Ele tem diversas funções no seu corpo. Uma delas é controlar a quantidade de lubrificação que a sua região íntima produz. Além da sua lubrificação ir embora, também pode diminuir a sua sensibilidade, fazendo com que a mulher demore ainda mais para sentir o prazer, sem contar que ela pode sentir até os desconfortos durante a relação. Esse sintoma e mais outros são muito comuns de acontecer durante a menopausa e muita mulher não sabe o porquê que isso está acontecendo.
E é por isso que eu fiz o Guia da Menopausa. Lá eu te falo quais são todos os sintomas mais comuns da menopausa, como resolver cada um deles e passar por essa fase, que é comum na vida de todas as mulheres, de uma forma muito mais confortável e tranquila, sem dor de cabeça, tá? O link tá no primeiro comentário fixado. Clique e acesse que eu vou te ensinar. Para você resolver esse problema, precisa ir até um médico e ele vai saber o que está desregulado no seu corpo. Ele pode passar para você a reposição hormonal e também associar algumas coisas da sua vida. A alimentação, que pode melhorar essa lubrificação, a atividade física, que também é ótimo para esse problema. O motivo de número 8 é a falta de estímulo do clitóris. Esse é um botãozinho mágico na região íntima da mulher, que tem várias terminações nervosas. O que quer dizer isso? Que ele é muito sensível, mais ainda do que a sua região vaginal. Tem muita gente que pensa que para a mulher chegar a ter um prazer precisa de uma penetração profunda, intensa, por muito tempo, mas não é bem assim. Ela precisa estimular partes do seu corpo que vai fazer com que ela fique com mais vontade, com mais excitação. E o clitóris é uma ótima parte, inclusive é o tipo de orgasmo mais comum entre as mulheres. O estímulo pode ser de diversas formas, com a mão, com a boca, com algum brinquedinho. O importante é você não parar. Inclusive, se você estimular essa região, o orgasmo na região vaginal pode ser ainda mais intenso. Se você quiser saber um pouco mais sobre os tipos de orgasmo que a mulher pode ter e como chegar lá de maneira muito mais fácil, no final do vídeo eu vou recomendar um vídeo maravilhoso para você. O motivo de número 9 está relacionado com alguns remédios que as mulheres consomem. Infelizmente, alguns deles podem mudar como o cérebro e os hormônios funcionam, diminuindo a sua libido, a lubrificação e dificultando a sua capacidade de chegar até o prazer. Entre os principais medicamentos estão os antidepressivos, como fluoxetina, escitalopram, também tem os ansiolíticos, como o diazepam, o lorazepam também. As mulheres que utilizam anticoncepcional via oral, aqueles comprimidozinhos todos os dias, e também as pessoas que utilizam aqueles medicamentos para baixar a pressão, como os beta-bloqueadores. Um exemplo deles é o propranolol. Mas espera, foca aqui nessa informação que ela é bastante importante. Não é para deixar esses medicamentos por conta própria. Falar assim, não, tudo isso está diminuindo o meu desejo de ter relações, então eu vou parar. Não, esses medicamentos são necessários para você se eles foram receitados. Então vai lá no seu médico perguntar, doutor ou doutora, tem como mudar esse medicamento para melhorar a minha vida com o meu parceiro, com o meu companheiro? Ele vai dar outras opções para você não precisar ficar sem essa medicação. O motivo de número 10 está relacionado com uma falta de conexão emocional, cada vez mais difícil de ser atingida, porque a relação se tornou algo banal. Qualquer um vai pegando outra pessoa achando que o prazer só está relacionado com o corpo, com a carne da pessoa, mas não é bem assim. Para você atingir o seu prazer, precisa de um vínculo, conexão com a pessoa e não somente o contato corporal. Então é bom você investir na relação fora da cama. Pequenos gestos, mensagens que você envia vai melhorando cada vez mais a relação entre as duas pessoas e também o prazer. Tem muita gente que pode estar aí pensando, não, doutor, eu consigo chegar no ápice, no meu profundo prazer com fulano, cicrano que acabei de conhecer. Ótimo para você, mas vai chegar um ponto que isso aí vai ficar insustentável. Então é melhor você investir mais nas relações mais profundas. E você que está com relacionamento há muitos anos, que perdeu a conexão, tente recuperar isso com o tempo. Vai fazendo pequenas coisas no seu dia a dia que vai agradar a você e também o seu companheiro. Como eu estou recebendo muitas perguntas de vocês nos comentários, eu agradeço muito por isso, mas eu não estou conseguindo responder, eu estou pensando em fazer um quadro respondendo as principais e as dúvidas mais comuns de vocês. Se você gosta dessa ideia, comenta a palavra pergunta aqui embaixo que eu vou entender que você quer.